Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de Diretrizes Espíritas. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos, dessa vez falando sobre a questão da encarnação. A gente vai trabalhar o que se passa no momento da encarnação dos espíritos. A gente vai basear nossos estudos em Allan Kardec e Leon Denis. A gente não vai entrar no mérito de outras obras, que nós temos nossas ressalvas, mas preferimos então trabalhar em cima da temática onde Kardec já tem, através das obras dele, todo um manancial de informações que nos ajuda a entender esse processo maravilhoso do que é a encarnação dos espíritos. A gente vai dividir nosso trabalho em duas partes. A primeira parte vai fazer um relato da questão humana, e a gente começa então questionando como ocorre a fecundação humana. A gente tentou se resumir o máximo possível para poder facilitar a interpretação de todos nós, e encontramos e resumimos o seguinte: a fecundação humana é o momento do encontro do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo. Em seguida, o gameta feminino, que é a célula reprodutiva madura, estará pronto para ser fertilizado pelo masculino. Inicia então o processo de formação do embrião, simbolizado aqui, ao lado direito, uma imagem onde o espermatozoide está começando já a penetrar no óvulo, a fim de então iniciar a fertilização. Então o processo, em termos científicos, seria dessa forma, uma linguagem bem assim objetiva, a fim de facilitar a nossa compreensão. A fertilização e a implantação do embrião na parede do útero é que dá início à gravidez e dá o nome de concepção. Então, quando ocorre esse fenômeno em cima da junção dessas duas células, a reprodutora feminina e a reprodutora madura masculina, há então a fertilização, e nessa fertilização vai desenvolver o que se chama embrião, que dá início ao trabalho, nós damos o nome de concepção. Aqui a gente verifica então uma imagem já de como que é esse processo. É interessante, essa imagem simbolizada aqui nessa figura, ao lado esquerdo assim o óvulo materno, o cobiçado, e do lado de cá o espermatozoide, todos eles fazendo uma corrida imensa para verificar quem é que chega para poder penetrar e dar início a uma vida. A gente definiu então que é uma atração irresistível, porque são milhares, milhões de espermatozoides caminhando para cá, vamos dizer assim. E então, o que acontece? Os espermatozoides são atraídos por uma substância química liberada pelo óvulo e nadam em busca dele. Então, aqui, nesse óvulo, há uma substância química divina, vamos dizer assim, que libera um odor, libera um tipo de energia que faz com que haja essa busca frenética por parte dos espermatozoides. Milhares tentam chegar ao óvulo, mas somente um consegue. Então, aquele que foi indicado para poder ser o responsável de reencarnação, ser utilizado no processo reencarnatório, melhor dizendo, esse aqui vai então dar vida a essa junção. Então, o que acontece nesse momento? Daqueles milhares de espermatozoides, apenas um vai penetrar esse óvulo, aqui está simbolizado, bem direitinho, só olhar com atenção e verifica que ele já conseguiu penetrar, está quase acabando de penetrar já o óvulo materno, vamos dizer assim, e com a entrada desse espermatozoide, sua estrutura se funde-se ao óvulo e inicia o fenômeno chamado fertilização. Isso não ocorre, gente, assim, em segundo, não. Esse é todo um processo natural, que aqui está colocando assim em rápidas palavras, mas tem todo um processo que desenvolve esse momento mágico, fantástico da criação divina. E logo após, então, dá-se início, simbolizado aqui numa flor, numa pétala, vamos dizer assim, de uma flor, que seria o início da fertilização. Então, ele verifica que todo o processo científico, já através da ciência, que consegue acompanhar todo esse processo de reencarnação. De acordo com a doutrina espírita, a gente vai então buscar, tanto na Gênese como também em Livros dos Espíritos, e no livro chamado O que é Espiritismo, a gente vai fazer uma junção dessas informações
verificando que cada um comprova o que foi colocado no outro, vamos dizer assim. Então, aqui no Que é o Espiritismo, no seu capítulo 3, tem lá a solução de alguns problemas pela doutrina espírita, né? E nesse caso, o homem durante a vida terrena, em particular o seu item 6, 116. Vejamos o que Kardec analisou lá. Primeiro, como e em que momento se opera a união da alma e o corpo? Então, ele está perguntando, naquela fecundação que nós há pouco colocamos, ele quer saber como, em que momento ocorre isso. Aí ele coloca, desde a concepção, o espírito que ainda é errante, vamos dizer assim, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Detalhe importante aqui para poder ficar, né, forte para nós, é que esse espírito ainda está no mundo espiritual com a forma adulta, vamos dizer assim, com a forma, né, da sua última encarnação. Então, à medida que esse corpo, vamos dizer assim, né, foi lá fertilizado, ele começa então a ser atraído para esse novo corpo que será agora a nova roupagem aqui na Terra. O laço, então, se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Então, à medida que esse corpinho aqui ao lado vai se desenvolvendo, né, ele aqui está simbolizado, ainda ligado, né, à questão materna. O laço que nós falamos é uma questão espiritual, invisível aos nossos olhos, aqui mais, né, a questão materna, vamos dizer assim. E então vai se desenvolvendo esse corpinho. À medida que vai desenvolvendo, esse espírito então vai formando a sua nova forma, né, espiritual, na forma ainda bem bebê, um feto ainda. Desde esse momento, o espírito sente a perturbação que cresce sempre ao se aproximar do nascimento, ocasião em que ele se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não se recobra das ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar, a união então completa está realizada, vamos dizer assim. Então a gente verifica, né, a questão doutrinária lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a questão do esquecimento do passado, certo? Aqui dá o nome de perda da consciência, né? Ou seja, como ele vai desenvolver uma nova vida, automaticamente aquela anterior fica registrada na sede do espírito, vamos dizer assim, no seu senso moral, na memória, mas aqui esse novo ser vai ter uma página em branco para ser escrita, ser desenvolvida. E continua Kardec ainda na questão 344, né, confirmando, né, o que havia colocado no que é o Espiritismo. Em que momento a alma se une a um corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento, ou seja, na concepção, né, ainda dá a ideia, né, que ele será só completa quando realmente ocorrer o parto, passar os meses necessários para que se desenvolva esse embrião, e esse ser então passa a estar convivendo nos nossos braços. Então depende de um período normal esse momento. Mas desde a concepção já existe um corpo, né? Nesse corpo, vamos dizer assim, uma alma ou, né, um espírito. Então, desde a concepção, coloca lá Kardec, através dos espíritos, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que vem a luz da criança, certo? A criança vem à luz. Muito bem, aqui coloca uma questão doutrinária, um laço fluídico. A gente vai então buscar para entender melhor o que viria a ser esse laço fluídico, que é uma palavra que nos confunde. Então Kardec fala sobre isso. Há no homem alguma coisa além do corpo e da alma? Olha só, a gente colocou isso lá no estudo anterior. E qual foi a resposta? Há o laço que liga a alma ao corpo. E ele continua o raciocínio. De que natureza é esse laço? É sematerial, isto é, de natureza intermédia, né, entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois possam se comunicar com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Estamos aqui falando então desse laço, desse intermediário aqui, né, que foi colocado aqui. Esse intermediário se chama perispírito, certo? Perispírito. E continua Kardec, né? Na Gênese, quando se estuda sobre a questão da Gênese espiritual, no seu capítulo 12º, primeiro, está lá, né? A gente colocou simbolização na gravura para poder ficar
fixado na nossa mente como é que é o processo. O que ele coloca? Quando o espírito tende a encarnar no corpo humano em via de formação, um laço fluídico que mais não é do que a expansão do seu perispírito, liga ao germe, olha só, liga aquele feto, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, quando juntou lá, né, o espermatozoide, conseguiu envolver e está agora no útero materno junto ao óvulo, automaticamente esse espírito, que havia sido, né, designado para poder habitar esse corpo, começa então o seu relacionamento mais intenso, mais forte. Então, esse espírito, né, adulto, vamos dizer assim, agora vai restringir, não é bem restringir, né? Ele vai se adaptar, né, a esse novo corpo em formação, que seria o feto. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vida material do germe, né, do bebê, o perispírito, que possui essa propriedade da matéria, se une molécula a molécula ao corpo que está em formação, de onde pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como numa planta. Estou colocando aqui que começa realmente a ficar fixado esse espírito nesse novo corpo que foi determinado pela bondade de Deus para ele, vamos dizer assim. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então ser para a vida exterior. Uma coisa bem poética colocada lá pelos espíritos para Allan Kardec. Então, o bebê, né? Aí vem a questão básica nossa, né? No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as faculdades. Está perguntando que no momento da concepção, entre a concepção e o nascimento, ou seja, né, foi concebido, está no útero materno, mas não apareceu ainda para nós, vamos dizer assim, não houve o parto ainda. Aí pergunta se ele goza de todas as faculdades. A resposta é interessante. Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o início da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido que assim que ocorre isso, chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação, olha só, vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, o seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Então já vinculou aqui a matéria. À medida que o desenvolve, né, o que vai crescendo, né, vai aproximando do dia do parto, vamos dizer assim, as suas ideias apagam, assim como toda lembrança do passado se apaga, né, desde que ele entrou pela vida. Ou seja, ele agora aqui tinha lá uma personalidade na reticidade, que era a personalidade A, e agora, encarnado em novo corpo, aquela personalidade A, ela vai ficar no passado, e a personalidade B, né, vai agora ocupar esse espaço. Né? É uma nova vida, um novo livro a ser escrito. É assim que funciona. E brevemente, esse ser que estava lá fecundado vai estar em nossas mãos, para que a gente possa dar a ele todo o trabalho, né, que tem para nós, né, com missão dos pais, tios, avós, tutores, porque está em ser entregue em nossas mãos um ser, né, que poderá ser moldado, entre aspas, né, ser trabalhado, para desde cedo ajudá-lo a vencer suas dificuldades e dominar suas más inclinações. Então, a gente verifica o passo a passo da questão reencarnatória, está bem assim distribuído, bem orientado, bem didaticamente colocado por Allan Kardec nas obras que compõem a codificação. Fica o nosso abraço e até outro momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.